Então, nós apresentamos aí um primeiro conceito importante no estudo da cinemática, que é a velocidade, né? A gente definiu velocidade, então, como sendo o deslocamento pelo tempo. E, assim, a gente tem duas unidades que são as mais usuais, as mais usadas, né? Quando a gente vai falar de velocidade. Então, as unidades mais usadas para velocidade são quilômetro por hora ou também metro por segundo. No sistema internacional, né, que é o padrão adotado, né, o padrão adotado na maioria dos países, é metro por segundo. Então, metro por segundo é a unidade para o padrão internacional, certo? Só que, usualmente, a gente pode também usar quilômetro por hora. Né? Normalmente, você está num veículo, um ônibus, um carro, qualquer outro, o indicador que está lá, né, representando a velocidade do veículo, ele é dado em quilômetros por hora, tá? Só que isso não é uma regra, você não tem que ser necessariamente essas duas unidades, né? Você pode escolher, porque pela definição, velocidade é o quê? É o deslocamento pelo tempo. Deslocamento pode ser dado em metro, pode ser dado em centímetro, pode ser dado em milímetro, pode ser dado em quilômetro, né? Deixa eu escrever isso. Então, o ΔS, a unidade do ΔS, quando eu deixo assim em colchetes o termo, é porque eu vou agora falar das unidades, né? Então, esse ΔS pode ser dado em quilômetros, ele pode ser dado em metros, em centímetros, milímetros e por aí vai. Qualquer outro derivado de metro pode ser. Ou inclusive nos Estados Unidos não usa essa nomenclatura aqui, né? Eles usam milhas, né? E em outros países poderiam ser outro tipo de unidade. Assim, né? Convencionalmente, no sistema internacional, é metro, mas tem uma liberdade de possibilidades aqui. A unidade de tempo segue também a mesma lógica. Né? Então, o intervalo de tempo ele pode ser dado em horas, ele pode ser dado em minutos, ele pode dar em segundos e qualquer outro tipo de unidade de tempo, tá? Então, nesse sentido, como a gente tem uma vasta possibilidade para se referir às unidades de distância ou deslocamento e intervalo de tempo, a gente também vai ter uma variedade de combinações para a unidade de velocidade. Então, a unidade de velocidade poderia ser, por exemplo, quilômetro por minuto, poderia ser, por exemplo, centímetro por hora, poderia ser, por exemplo, milímetro por minuto, né? E por aí vai, tá? Aí, uma vez que a gente tem toda essa gama de possibilidades de unidade de velocidade, é importante entender como é que eu faço para converter de um para o outro, né? Porque se uma pessoa escreve em quilômetros por minuto, como é que eu passo isso para metros por segundo ou para centímetros por hora? Né? É importante a gente saber como é que faz isso, né? Por regra, né, normalmente o que vocês aprendem, né, para quem estuda física aí no final do ensino fundamental, é o seguinte: se é de quilômetros por hora e você quer passar isso para metros por segundo, né, se é daqui para cá, você então divide por 3,6. Se é o contrário, então você multiplica por 3,6, né? E alguns às vezes até não sabem por que tem esse valor, né? E essa informação de 3,6 dividir e multiplicar só vale para essa relação aqui, ó. Isso não valeria, por exemplo, se passar de quilômetros por hora para aqui, ó, milímetros por minuto, tá? Então, assim, é importante a gente saber como é que faz essa relação de conversão para qualquer unidade, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então vou começar aqui com um valor aqui aleatório. Vou começar aqui que eu tenho uma velocidade, por exemplo, né, vamos supor, né, sei, colocar aqui 200 centímetros, né, por minuto, né? E eu quero converter isso para metro, vamos ver aqui, sei lá, quilômetro, é, metro por segundo, né? Vamos converter para metro por segundo. Como é que a gente faz isso? 200 centímetros por minuto, isso é a mesma coisa que você ter 200 centímetros e dividir ele por 1 minuto, tá? Se eu quero converter isso para metros, né, eu quero chegar aqui vou colocar do outro lado aqui, eu quero chegar em metros por segundo. Eu vou ter que fazer a conversão passo a passo. Primeiro eu vou converter a unidade de 200 centímetros, a unidade de distância, né, do deslocamento,
para metros e depois vou passar a unidade de tempo, minuto para segundo. Então, é assim que funciona. A gente vai trabalhar passo a passo, né? Como se fosse uma sequência de etapas, ó. Então, 200 centímetros, né? A gente sabe que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, 200 centímetros só pode ser 2 metros. E, por definição, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, aqui, ó, já fiz a conversão, né? 2 que divide 60, né, vai dar uma dízima, vai ser 1 que divide 30. Isso vai ser aqui 0,033333 metros por segundo, tá? Vamos agora para um outro raciocínio aqui, vamos fazer um outro. Vou colocar o seguinte, eu quero passar de, vou colocar assim, ó, 7.200 centímetros por hora, tá? Para quilômetro por minuto, por exemplo, né? Passar para quilômetro por minuto. Então, quer chegar aqui no final, ó, e tem que estar quilômetro por minuto. Como é que eu faço isso? Então, primeiro, isso é a mesma coisa que 7.200 centímetros, que divide 1 hora. Como eu quero chegar em quilômetros, então eu vou ter que converter. 1 metro, né? Eu disse para vocês aqui, 1 metro corresponde a 100 centímetros, certo? Então, x metros vai me dar 7.200 centímetros. Se você faz essa conta, você vai chegar em 72 metros, certo? E aí você vai ter que fazer um outro raciocínio, ó. 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, x quilômetros vai me dar 72 metros. Então, você vai ter que fazer uma regra de 3 duas vezes, tá? Aqui, ó, vou completar. Esse x vai corresponder a 72 metros, beleza? E aqui, se você faz essa conta, isso vai te dar agora um novo x, que seria de 72, que divide 1.000. 72 que divide 1.000 seria 0,072 quilômetros. Tudo bem? Então, já fiz a conversão da distância, que está em centímetros, para quilômetros. 0,072 quilômetros. O que falta agora para chegar? O tempo. E aí eu sei o quê? 1 hora vale quantos minutos? 60. 1 hora vale 60 minutos. Certo? Só tenho que dividir agora um pelo outro. Se eu divido um pelo outro, isso vai dar aqui um 0,012 km por minuto. É um número estranho, né? Mas assim, não se apegue ao raciocínio da conta, só se apegue à ideia. Então, qual que é a ideia de uma maneira geral? É você pegar a unidade de velocidade, separar ela com um termo que tem um numerador com a distância, né? E o denominador com a informação do tempo. Então, faz a conversão no numerador, passando para a unidade que você quer, e faz a conversão no denominador para a unidade que é pedida, certo? E aí, divide um pelo outro, você vai chegar lá. Vamos agora fazer, por exemplo, os conhecidos, né? Para você perceber aqui. Como é que a gente sabe que divide por 3,6 e multiplica por 3,6 de um processo para o outro, né? Vamos fazer aqui, olha só. Vamos considerar aqui primeiro. Vou pegar aqui, ó, 20 metros por segundo e quero converter isso aqui, quero chegar a 5 km por hora. Então, como é que a gente vai fazer esse raciocínio? Primeiro, 20 metros por segundo é a mesma coisa que 20 metros que divide 1 segundo, certo? E aí você vai ter que converter, então, 20 metros para quilômetros e 1 segundo para hora, certo? Então, olha só. Eu sei que 1 quilômetro me dá 1.000 metros, certo? Então, quantos quilômetros, né? X correspondem a 20 metros, certo? Se você faz essa conta, você vai verificar, então, que esse X, ele é nada mais do que 20 que divide 1.000, tudo bem? Ou, que a gente poderia simplificar, colocar 2 que divide 100. Vou deixar em fração, não vou colocar como 0,02 não, vou deixar em fração, tá? Então, aqui eu vou ter o seguinte,
esse 20 metros, ele corresponde a 2 sobre 100 do quilômetro, tá? Agora falta o quê? O segundo, né? O segundo, eu sei que 1 hora corresponde a 3.600 segundos, né? Então, x horas vai me dar 1 segundo. Quanto que vai ser esse x aqui, esse novo x? Ele vai ser exatamente 1 que divide 3.600 segundos. Não vou também deixar decimal, vou deixar em fração, tá? Então, 1 segundo corresponde a 1 sobre 3.600 da hora. Fração que divide fração, como é que a gente faz? Repete o primeiro, 2 sobre 100, que aqui está em quilômetro, multiplica pelo inverso do segundo, que seria o quê? 3.600 de 1 hora, dividido por 1 hora. Vou apagar esse termo aqui. E aí, olha só o que acontece. Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 2 vezes 3.600, que isso vai dar 7.200, que divide 100, né? Então, sobra aqui quilômetros por hora. Simplifica aqui e aqui, eu tenho 72 quilômetros por hora. Que é o mesmo resultado que você pegasse esse 20 aqui, ó, e multiplicasse por 3,6. Se você pega o 20 e multiplica por 3,6, você chega em 72 km por hora. Quilômetros por hora, né? Por quê? Por que acontece isso? Percebe aqui, ó, embaixo? O 3,6 ele surge aqui, ó, dessa fração. 1 que divide 3,6, como ele está no denominador e é uma fração, você vai passar para ele, ó, você vai inverter ele e ele vai ficar aqui, ó, ele vai virar essa multiplicação aqui, ó. Certo? Então é ali que surge o 3,6. Mas aí, professor, mas está 3.600. Mas olha, como você vai converter aqui de metro para quilômetro, fica uma fração aqui embaixo. Se você for notar, a gente simplificou. Mas se eu botasse aqui, seria o quê? 20 que divide 1.000, né? Então aqui ficaria um 20 que divide 1.000. Este 1.000 daqui, este 1.000 aqui vai dividir esse 3.600. Então quando você pega esse 3.600 e divide o 1.000, vai surgir o 3,6. Você entendeu? Então, a multiplicação por 3,6 para converter de metro por segundo para quilômetro por hora, ela surge do termo aqui, ó, 1 sobre 3.600, ou seja, quando você converte segundo para hora. 1 segundo é 1 sobre 3.600 da hora. Como você tem uma fração no denominador, para fazer essa conta, você faz o quê? Essa fração vai inverter ela multiplicando. Então, esse 3.600 aqui embaixo vem aqui, ó, para cima multiplicar. Então, por isso que você multiplica. E por que multiplica por 3,6? Porque esse 3,6 é o resultado da divisão do 3.600 pelo 1.000. Tá? E esse 1.000 vem do quê? Da relação de metro para quilômetro. Certo? A relação de metro para quilômetro, 1 metro é 1 sobre 1.000 do quilômetro. Certo? Então, é aí que surge essa unidade. Mas perceba que o raciocínio que a gente emprega aqui, ele vale para um processo de conversão de qualquer unidade. Tá? Então, você tem a liberdade agora, você tem uma ideia, um método geral para você converter qualquer unidade. Certo? Então, não sei se ficou claro o que eu quero dizer, mas aí qualquer dúvida você pode entrar em contato e eu estou disposto aí a te ajudar, tá?